Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Orik-1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Ué, não tem som? TR-70 não tinha som. Peraí, e nem música? Não, e nem o som da música. The hills are alive with the sound of music. Parou. Vamos começar logo o episódio porque já tá longo e velho é o seu PC. Tá bom, então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio 89 do Retrocomputaria. Estamos aqui nessa mesa aqui, é quase um banco de praça, né? Eu, Giovanni Nunes, e quem mais do outro lado do banco aí? Eu, César Cardoso, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos esperando alguém chegar. Daqui a pouco alguém chega. Então tá bom. Esse é nosso primeiro episódio sobre aquela enorme família. E quando a gente fala enorme, assim, imagine uma família muito grande, um Von Trapp da vida. Don't break me for so flocky. Don't so for me, don't. Que é a família TRS-80. Começa com o icônico modelo da Trindade 77, que evoluiu pro 3, pro 4, pro 4P. Também foi utilizado numa outra máquina que não tem nada a ver com ele, que é o Moto 2. E por enquanto, vamos ficar nessa linha de desenvolvimento para esta parte, né, César? Porque vamos falar dos pesos de papel, dos grandões. Pois é, né? Porque se a gente for falar de tudo, por, sei lá, uns 3 meses direto. E aí, assim, numa outra oportunidade a gente fala, né, sobre o Coco, sobre o mais pequenininho, né, o Model 100, os menores ainda, o MC10, e os mais menores de pequenos ainda, que são as calculadoras que também levaram o nome TRS-80. E vamos falar também em algum momento dos 60.000. Não, eles já são TEND, né? Eles ficaram... Não, mas começaram como TRS-80 também. Depois é que a TEND tirou o TRS-80. Em cima da numerologia. Sim, deve ter algum motivo pra isso. Mas enfim, então, limitado o escopo do episódio de hoje. Limitados àquilo que pelo menos pode quebrar uma unha ou um dedão. Vamos lá. Isso. Bom, a gente já comentou, a gente vai repetir na verdade, que a gente comentou no episódio do TRS-80, o computador mesmo, né? E falamos rapidamente do nosso último ativo também. Isso. A TEND começou a vida como Hinckley TEND Leather Company, fundada por Norton Hinckley e Dave TEND, em 1919. No finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Isso. Como empresa de couro para calçados em Fort Worth, no Texas. Depois da Segunda Guerra, Charles TEND assume a empresa e inicia as vendas por catálogo. Em 50, a sociedade com o Hinckley é desfeita, ela acaba virando uma empresa, acaba se separando, né? Cada um pro seu lado. Surge até a TEND Leather Company, só sob o controle da família TEND, e em 55 ela é vendida para American Hide and Leather Company e passa a se chamar General American Industries. Em 59, Charles TEND volta como presidente do conselho, também diretor executivo e tipo a caneta poderosa das galáxias na General American Industries. Pega a General American Industries, muda o nome para TEND Corporation e devolve pro Texas. Don't mess with Texas. E volta todo mundo para o estado da Estrela Solitária. Na mesma época que a TEND foi fundada, agora em Boston, não, mas no Texas, em Massachusetts, em 1921, os irmãos Theodore e Milton Deutschman, eles montaram uma lojinha para vender equipamento de rádio e peças de compra de eletrônico de rádio. Era moda naquela época você fazer um rádio e ficar ouvindo, e também fazer um rádio e ficar tocando música, falando coisa, né? O nome Radio Shack veio do nome que é usado pela Marinha pro depósito desse tipo de equipamento nas instalações, e por volta da década de 30 eles já começaram a fornecer a venda em catálogo e também a vender nos equipamentos de áudio hi-fi, né, os toca-discos, por assim dizer. Em 1954 eles passam a vender os produtos da marca própria. A primeira foi a Realist, que
só foi descontinuada no ano 2000 e continuou forçando a tradição do catálogo. Na década de 60, eles começam a virar, o perfil começa a se especializar em componente eletrônico e contam com 9 lojas e mais a venda por catálogo para todos os Estados Unidos. Passam por um momento difícil, essa coisa de esquecido que, tipo, você vender alguma coisa tem que receber o pagamento. Antes, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. E aí, talvez por conta disso, ou talvez não, em 63, Charles Tandy, que já estava urubu-servando essa coisa eletrônica de consumo, resolve comprar a cabana do rádio e colocar lá no grande guarda-chuva da família Tandy. E aí? O ano passa um pouquinho, mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos uns 15 a 14 anos. A gente já falou muito no episódio de 78, mas vamos muito rapidamente comentar, relembrar da TRS-80, né, Model 1. O TRS-80 surge... O Model 1 ele surge das mãos das ideias, né, Don French e do Steve Leninger. O Don French era um comprador das lojas Radio Shack e também nas horas vagas ele estava lá montando seus computadores, tinha montado um Mark 8, era um computador baseado no Intel 8008 e um Altera 8800 que era baseado no 8080. E ele achava que um computador seria um produto interessante para ser vendido na rede de lojas da Radio Shack. Só que ele tinha um problema. Os chefes não estavam convencidos. Não, demora a convencer chefe. Já o Steve Leninger, ele era um engenheiro eletrônico formado, trabalhava na National Semiconductor, lá na Califórnia, e de vez em quando ele frequentava reuniões do Homebrew Computer Club, né, e ele acabou sendo cooptado, quer dizer, melhor, contratado pela Tandy para inicialmente desenvolver um kit de computador, mas que no meio do processo de desenvolvimento se transformou num computador para ser vendido nas lojas da Radio Shack. Como a gente já comentou, né, a Radio Shack, a gente não tinha interesse em vender um kit de computador, ninguém havia mostrado que isso valia a pena, mas mesmo assim ela vendia componente eletrônico. Então em 76, eles foram fazer uma visita à National Semiconductor para uma apresentação da SCMP, que era um processador de 8 bits, acho, que a empresa estava desenvolvendo, e eles conheceram lá o chip e também conheceram o Steve Leninger. Nessa brincadeira, alguns executivos da empresa perguntaram, né, tem essas lojas estão vendendo coisa de computador por aqui, você conhece alguma, sabe onde tem? Ele indicou a Byte Shop, uma das primeiras, inclusive, e eles foram lá visitar essa loja, que ele vendia uma série de kits de computadores, alguns periféricos, e também para ajudar a refrescar a cabeça, né, onde também era vendido o Apple I. Aí gostaram da ideia, foram com a cara do Leninger. O Leninger foi sondado originalmente como consultor no projeto de um kit, mas acabou sendo contratado para desenvolver o computador em si, com a meta inicial de um produto que custasse $200. Ele inicialmente, vamos desenvolver um kit para vender nas lojas e tem que custar mais ou menos $200. Lembrando que na época o Apple I saía pela bagatela de $666,66. Piadinha do Osh. A ideia original do Leninger era, relembrando, usar o Intel 8080 e não o SCMP, que era um chip complicado para se trabalhar. Só que ele recebeu uma visita de uma galerinha da Zilog, aí ele conheceu os 80 e os 80, que além de ser compatível com a instrução com 8080, ainda tinha um gerador de clock e de refresh transderram embutido nele. Olha que maravilha, facilitava pra caramba a construção de computador. Ia ficar bem mais barato. Nossa. Aí o Leninger, né, viu aquilo ali e foi, talvez na inocência, poxa, posso ficar com um pra fazer um teste, né? Aí o cara que era o representante técnico da Zilog falou, olha, você pagando $75, né, você pode ficar. Porém, o representante comercial, que tinha malandragem tarimba, deu aquela encostadinha no representante técnico e disse, pode ficar, não tem problema não. É de grátis. É de grátis. Sabe de nada, inocente. $75 multiplicado por 30 mil lojas que eles tinham, né? No meio do desenvolvimento, o projeto foi quase cancelado em virtude de um pacote contendo kit e relógio enviado por um cliente, alegando que, após seguir a instrução de montagem, o kit não só não funcionou, como queimou os fusíveis da casa dele. O cara, assim, ele seguiu meio que literalmente o esquema de montagem, né? Coloca os componentes na placa e solde tudo. Ele realmente soldou tudo, ele fez uma camada de solda em todos os componentes. Claro que quando ele ligou na tomada, ele teve sorte de continuar vivo para mandar o kit pro fabricante. Enfim, o French e o Roach conseguiram contornar, apagaram o incêndio, beleza, show de bola, mas era melhor vender um computador montado do que um kit, né? Dava menos chance de vazar. É aquela coisa, né? Para poder continuar seguindo com o projeto, não é kit. Quer dizer, na verdade, sim, vai continuar sendo um kit, mas assim, o usuário não vai precisar montar nada, literalmente vai apenas conectar coisas, não tem solda. Hashtag não vai ter solda. Não. Como para deixar de ser um kit, né? Ele teria que ser um produto
produto. Aí ferrou, né? O produto precisa ter um protótipo que o chefão ia apresentar. Então, no dia da marmota, de 2 de fevereiro de 77, o Kornfeld literalmente foi pescar o chefe no estacionamento, que ele tava fugindo, tava indo pra casa, pedindo pra que ele assistisse e no final das contas participasse da demonstração do tal do computador que eles iam lançar nas lojas. Quando terminou, o Charles Stanley olhou, pensou um pouquinho, fumou mais ainda e perguntou, né? Quanto vocês podem fazer? E aí, o Friend sugeriu 50 mil, o Kornfeld foi bem mais conservador e sugeriu 1.000. No final de contas, a meta foi ampliada para 3.500 porque no mínimo garantia um para cada loja da Radio Shack. E também era contrato. Se tudo mais desse errado, cada loja tinha sua. E aquela coisa do contrato de pra você fabricar caixa. O teclado já tinham se dado bem porque eles compraram um lote que a DEC recusou da Alps, então compraram barato. Mas assim, plástico e outros equipamentos, componente RAM, processador, né? Isso aí, 3.500 garantia um bom desconto pro fornecedor. 1.000 não ia ficar lá essas coisas. Mas o importante é que é o seguinte, o Charles Stanley deu a benção e o TR-70 chegaria dentro em breve nas lojas. Essa história das 50 mil unidades, ela aparece, essa anedota, ela parece uma outra anedota de uma outra fonte. No caso, vem do Stan Veit, da Veit's Computer Store, que era uma loja de Nova York de computadores. Ele escreveu um livro chamado History of the Personal Computer e ele conta que ele foi convidado pelo Charles Stanley. O Charles Stanley mandou o jatinho pegar ele na Nova York, trazer para Fort Worth, para conhecer o TR-80 antes do lançamento oficial. Então ele chegou na sede da Tandy, olhou lá, né? E o Tandy perguntou, né? Quanto você acha que pode vender esse bicho aqui, esse computadorzinho aqui? O Veit olhou, comentou, falou, não sei, não tenho muita base de comparação, né? Ainda mais naquela época, né? Mas o Sol 20 tá saindo a $1.400. Também era uma máquina Z80, se não fala em memória. Também veio com monitor. Só nessa época o Apple II não tava ainda nas lojas, né? E ele falou assim, mas a tua máquina parece ser mais simples, mais simplificada, um modelo menorzinho, acho que, sei lá, $900 mil. Tá um bom preço pra vender isso aqui. Só que o Tandy disse, não, $600. Quando o Tandy disse que eles iriam vender por $600, o Veit deve ter dado aquela coçada de queixo, né? Ai, caramba! Aquela coçada de tipo, tô precisando de informação. E respondeu, olha, é bom você fabricar um montão desses caras aí. E o Tandy perguntou quanto seria o suficiente. E o Veit respondeu, em 50 mil. Só 50 mil. E agora sim, o ônibus parou aqui no nosso banquinho de praça e o João desceu. João, se quiser nos ajudar na... Acabou de chegar outro ônibus. Não, chegou outro ônibus. Não, Ricardo veio de van, Ricardo de Jacarepaguá. Jacarepaguá só passa van. Passa BRT também, pô. E no meu caso também passa trem. Enfim, o que importa é que o João veio de ônibus e o Ricardo veio de van. Porque o BRT já deve ter fechado essa hora. O BRT é 24 horas. Então nem precisa fechar. A máquina, algum monitor pra vender essa máquina. César, a máquina que precisava ter um inferno cheio delas, de estoque. Aí no final eles acharam uma TV preto e branco da RCA, tava dando sopa. É aquela coisa, tem que ficar barato. Então assim, a máquina ia ser vendida como uma TV preto e branca adaptada. Ele teria 4K de memória, que era o padrão da época. Era os 4 GB de hoje. O tecladinho comprado quase de graça na camaradagem, porque os caras são irmãos, os caras são parça da Alpes. O Basic, que o Leninger portou a partir do Paulo Altini Basic, do Li Sheng Wang. O cinza Mercedes, que era a cor da televisão, acabou sendo herdado pelo computador. Sim, aquela cor que algumas pessoas falam que é o cinza, é o que berra para as mães e as esposas, falando assim, me esconda no porão. No final, o custo de desenvolvimento $150 mil. Pra fazer um computador. Que tinha o quê? Vamos lá. O que é que tinha, Ricardo, nesse computador? Aliás, Ricardo, agora que o BRT estacionou... Parou ali, né? Que não, deu calote, abriu a porta, pulou. Não, deu calote na estação, né? O que é que vinha nessa criança, então? Z80 a 1,774 MHz, 4 KB de RAM, modo texto de 32 ou 64 colunas por 16 linhas e um modo gráfico de 128 colunas por 48 linhas, sem cores e sem som. Cri. Não, peraí. Aí tem a história, né? O anúncio do lançamento dele foi feito num evento no Warwick Hotel, no dia 3 de agosto de 1977. Sexta-feira que vem, vai fazer 41 anos. Isso mesmo, que é o preço de $399, o que seria hoje em dia, com a inflação, sim, crianças, tem inflação nos Estados Unidos também, seria o equivalente a $1.597. Ou, se você quisesse carregar junto o monitor
topo TV de 12 polegadas, cinza Mercedes, o gravador cassete, $599, ou em doletas hoje em dia, $2.367. Observando, até 3 de outubro de 77, o produto mais caro vendido na Radio Shack era um som estéreo que saía por $500. Ou seja, o TRS-80 Model 1 completo era a coisa mais cara sendo vendida pela Tandy naquele momento. Mesmo assim, era talvez a máquina das mais baratas do mercado, né? Era a mais barata do mercado. Era a mais barata de todas, né? E assim, o executivo da Tandy, eles consideraram que Nova York seria um lugar bem mais que adequado para anunciar a entrada da empresa no mercado dos computadores, né? Do que fazer isso em Fort Worth, que é lá no Texas, né? E de brinde é aquela coisa, né? Chamar a atenção dos investidores de Wall Street e todo o resto. Pra, olha, tem uma empresa aqui que vale a pena investir. Sim, sim. Só que eles tinham um probleminha no caminho. O que era o probleminha, João? O probleminha no caminho era só uma coisa boba. A explosão de 2 bombas, um atentado em Forças Armadas de Liberação Nacional porto-riquenha, que deixou um morto e 8 feridos. Apenas isso. Fora o caos na cidade, né? Tiveram que evacuar, é difícil, né? Porque ainda tinha o 830 para evacuar, então imagina aquele monte de gente descendo no meio da rua, aquele monte de trânsito parado. E óbvio que no dia seguinte, os jornais só falavam disso, não falavam nem nada de TRS-80. Motivo óbvio, né? Quem? Radio Shack? Hã? Que? Como? Com pessoas morrendo e tal, e caos. Aliás, eu acho que um dos caras desse grupo ainda tá preso nos Estados Unidos, só tem um preso até agora. Desse incidente. Ou tá preso, ou ele foi libertado agora em 2017. Nossa. A coisa foi bem recente. Só puxou 40 anos de cana. Pois é. Então, isso aí foi realmente uma repercussão que a Tandy não esperava, né? Mas conta a história que saiu, acho que 2 dias depois, quando as redações dos jornais ficaram mais calmas. Alguns dias depois, né, o TRS-80 foi pra uma outra feira. Um eventozinho mais simples, lá em Boston. Segundo o próprio French comenta, um monte de gente se amontoando em cima do stand da Radio Shack, em cima dele também, né, porque ele tava lá no meio, pra ver o TRS-80. Aí não foi um atentado terrorista, foi um ataque do Godzilla. Não, aí foi um ataque de pessoas mesmo. Ah, tá, ufa, né? Porque já que os caras estão nessa situação toda, eu tava achando que eles tiveram. Antes eles tinham tido um ataque terrorista, agora era um ataque do Godzilla. Pra atrapalhar o lançamento. Não, Boston, Massachusetts seria os ingleses atacando. Os ingleses estão chegando, que nem aquele desenho animado, né? Sim. Mas o French tirou uns dias de folga. Vocês lembram? Quando viajou pro Japão e quando voltou, a secretária estava absolutamente enterrada em 15 mil ligações de pessoas querendo comprar um TRS-80, mais 6 sacos de cartas de pessoas, sim, só mandavam cartas naquela época, perguntando sobre o computador, e uma lista de espera com 250 mil pessoas que já tinham depositado $100 para poder entrar na lista. Shut up and take my money! Ainda tem uma coisa que não está contabilizada aqui, que é o seguinte: os gerentes das lojas estavam em pânico, sem saber explicar o que é esse TRS-80, eles não deviam saber o que estava acontecendo. Coisa linda, hein? Mas era o seguinte: a empresa ela fez poucas unidades, era só para demonstração, ela tinha uma linha de montagem de 7 funcionários, depois eles deram uma esticadinha para somar 375 pessoas, mas só quando eles conseguiram fazer 3.500 unidades, ou seja, uma unidade para cada loja, que era até o planejamento original, eles começaram realmente a aceitar os pedidos de compra. Eles estavam afogados debaixo de tanta mensagem, tanta... E com isso nós resumimos o episódio 78. E agora vamos seguir adiante. Vocês viram 78 e vamos agora finalmente entrar no 89. O que a gente comentou desse primeira parte, a Tandy não tinha nenhuma ideia de onde ela tinha amarrado o burro dela. Ninguém tinha ideia. Não era o mercado dela, não era a tradição dela como empresa. De repente ela foi fazer uma coisa que ela nunca tinha feito na vida. E ninguém tinha feito também isso, né? Era novidade, né? Por exemplo, o pessoal da Pacific Technologies, que fazia o Sol 20, literalmente os caras faziam um release novo de placa a cada lote da computadores. Não conseguiam sossegar na especificação da máquina, tipo um continuous delivery de hardware. Mudava o lote, mudava a máquina, por dentro inclusive. Meu Deus do céu. O grupo de 77, só a Apple que melhor tinha noção do que estava fazendo, porque era necessidade. Porque é o seguinte, ela só tinha um tiro. Ela só tinha uma coisa: se não desse certo, eles voltavam pra garagem e o Voz e o Jobs iam pra fila do desemprego. O Voz ia voltar pra HP, pedir o emprego de volta, e o Jobs ia pedir voltar pra Atari e pedir o emprego dele de volta. Na melhor das hipóteses. Se o Jobs não fosse vender miçanga na praia.
Ainda tinha essa alternativa pra ele. Tem que considerar que que o Job trabalhava na época do Nolan Bush, né? Depois que a Warner comprou, dificilmente ia reentregar ele. Fatalmente. Não ia. E mesmo a Commodore, que tinha uma noção de venda para eletrônica de produto e para eletrônica de consumo, não tinha ideia de vender computador. Tanto que o tecladinho do PET foi aquele teclado de calculador, do notebook do Ben 10. Teclado xixelento. Aquele teclado xixelento. Aquele. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. A Tandy tinha uma vantagem, no final das contas. A Tandy sabia que não sabia vender computador, mas a Tandy sabia que as pessoas iriam às lojas de babá com um computador, porque no final dos anos 70 só se falava de computador. Sim. E ela tinha o principal, né? Preço. Eu quero preço. Quem é do Rio entendeu a piada. E aí o fato de que o Tandy era um computador que parecia um brinquedo e a Radio Shack era uma loja que vendia produtos de valor unitário muito baixo, que eram lojas de componentes, daí, apesar de apelidos como Trash 80... Esse apelido é clássico, né? Até hoje eu chamo o TR-80 de Trash 80. Era Dump 80, né? E aquele nariz empinado dos especialistas do que saía de lá, em termos de preço, o TR-80 era imbatível. Sim, sem dúvida. E talvez em termos de custo-benefício, para quem não fosse jogar, era imbatível. E quando a Tandy descobriu isso, o que ela fez? O Kornfeld começou a botar a TR-80 debaixo do braço e botou o pé na estrada para vender. Vamos lotar o hotel, vamos lotar salão de feira de exposição, vamos espalhar a palavra, literalmente. E mais do que isso, se você encomendasse um modelo nesses roadshows, você tinha prioridade na lista de espera. Você não pegava a fila comum, pegava a fila preferencial. Fast track, né? Por aí. E claro, o manual TR-80, escrito pelo Dr. David Lee, que é um manual clássico, né, de apresentação de um produto que ninguém sabia do que era. O que dava pra fazer com ele. E o lado é o seguinte, na época ninguém sabia mesmo o que era fazer. Quase todo mundo, ninguém fazia ideia do que era usar um computador, né? Em resumo, muita gente comprava por modismo. Comprava por modismo, começava a ler uma troço, opa, isso aqui parece ser interessante. E acabava usando. Sempre que falo do modismo dos anos 70 de computador, eu lembro das histórias da MITS. O pessoal acampar na porta da MITS esperando o seu computador ser montado pra poder sair. Levar ele debaixo do braço. Tamanho era o desespero pra ter um computador. Aliás, a MITS também fez roadshows na época dela. Só dar um alô aqui pro pessoal de casa aqui. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Simone, solta o quadro aí. Mas agora vamos voltar para Boston? Vamos voltar para aquele evento lá de Boston? Vamos. Aquele mesmo evento lá do pessoal se amontoando em cima do French, subindo em cima dele para ver o TRS-80. Tinha um casal lá, o Dick e a Jill Miller, que foram lá para conhecer o computador. Eles tinham uma demanda, né? O Dick, ele era chefe de uma organização voluntária, que chamaríamos hoje de ONG, e ele estava assim, tentando arrumar um recurso governamental para comprar um computador para essa instituição, para automatizar algumas tarefas, esse tipo de coisa, né? Ele tinha feito já uma cotação esse tipo de $5.600, mas estava difícil, estava complicado ele conseguir, nesse valor da cotação, ele achar alguma coisa. Então ele esbarrou no stand da Radio Shack. Pronto. E, cara, ele viu o troço, ele falou assim, isso não era kit, é uma empresa de verdade, é uma coisa assim, ele já tinha ouvido falar do Apple II, estava para ser lançado, mas ele tinha um pé muito atrás, que era assim, é uma empresa de garagem. Que negócio, ele tá lidando com uma situação que é muito específica, o dinheiro que vinha de uma coisa do governo. Também qualquer coisa, jogar o dinheiro ali, que não era uma quantidade muito grande que eles tinham à mão, jogar ali era botar num duvidoso, né? Poderia depois disso dar rolo pra ele. Mal ou bem, a Radio Shack era uma empresa estabelecida, uma empresa grande, com uma certa estrutura, uma cadeia de venda, tende por trás da Radio Shack, então, assim, ele deve ter olhado essa porra. Aí tem, aí dá samba, né? E sendo de Boston, sendo da mesma cidade, tanto eles quanto a empresa, eles sabem, no mínimo, que a empresa surgiu na década de 20 ainda. Então, assim, ela estava já com 60 anos de mercado. Na época, de 50 a 60 anos. Então, tinha aquela imagem, uma empresa sólida. Nas palavras dele, né, custa metade do preço de qualquer coisa que eu já tinha visto. Pra quem tava cotando 5.600, chegou uma máquina com monitor e gravador por 600. A única coisa que ele ficou chateado
verdade, assim, tá faltando um drive de disquete. Mas a Radio Shack tava prometendo que eles iriam lançados em breve. Então ele comprou um, quer dizer, ele comprou 2. Ah, ele comprou 2 micros. É, tinha grana, né? Sobrou algum. mas ele acabou comprando 2. Acabou não utilizando na organização, porque a entidade governamental, que não, infelizmente não fiquei sabendo qual é, não acreditou que ele só tinha pagado aquilo pro computador. Poxa. Assim, por que ele comprou 2, né? Ele inicialmente ele queria um modelo com 16K. Aí esse tinha fila de espera. E assim, a máquina nunca chegava. O gerente da Radio Shack falou, cara, não tá chegando com esse período com 16, elas demoram, elas têm uma fila um pouco maior. Mas assim, o de 4K tá aqui, né? Pronto, entrega. Ele foi e comprou um. No dia seguinte ligaram pra ele, tá pronta a máquina. O curioso é que assim, tanto o Dick quanto a Dilmira começaram a fazer demonstração da máquina, né? E chegou ao ponto de começarem a ganhar um dinheirinho em cima. Eles começaram a alugar o computador para quem quisesse conhecer um pouco antes de decidir comprar. Eles tinham 2, ou seja, eles acabaram fazendo o papel de fazendo test drive, né? A máquina. E isso acabou, de certa forma, beneficiando a Radio Shack, porque tinha várias lojas que ainda não tinham máquina na loja, e os gerentes V2 não faziam a menor ideia do que era aquilo. Aí, qualquer coisa, tem o cartão de visita desse casal aqui, dos Millers, vai lá, fala com eles. Eles deixavam os cartões de visita deles na loja, eles, fala lá com eles, vai. Tanto que o gerente regional da Tende aí virou pra loja e falou assim, para com isso. É o digno de um facepalm, né? Bota a mão no rosto e dizer, idiota! Aí ele ligou pro gerente e falou, olha só, eu tô ajudando você a vender os seus computadores. Você poderia pelo menos me ajudar, não se opondo ao que eu tô fazendo. Isso aí, literalmente, me ajuda a te ajudar. Quer rir, tem que me fazer rir. Aí bateram um papo, conversaram que eu venho, o gerente foi convencido, e aí o casal, os Millers, foram contratados pela Radio Shack para demonstrar o microproduto nas lojas da Costa Oeste. E interessante que eles começaram por iniciativa própria, ficando tão encantados com a ideia do computador, da máquina, tudo, que começou por iniciativa deles a fazer isso. Isso acabou rendendo para eles trabalho, um emprego, demonstrando o computador. Que era um problema. Ninguém sabia o que fazer com aquilo na época, né? Ninguém sabia muito bem o que lidar. Enquanto tudo isso acontecia, o Leninger trabalhou numa atualização do hardware do TRS-80 que permitisse que o usuário usasse o drive de disquete. É o sonho dourado do pessoal falando do disquete. Sim. Lembrando assim que o TRS-80 modelo 1 é basicamente o tecladinho. Mas ele tinha uma área de expansão ali que permitiria você ligar outras coisas. E o que o Leninger fez foi alguma coisa para ligar ali, né? Chamada Expansion Interface, saiu por $300, e esses $300 você comprava espaço para mais 2 bancos de 6K de RAM, uma interface RS-232, porta paralela e, claro, a interface drive. Embora, se você for suficientemente interessado, eu me pergunto se alguém está interessado nisso, você podia conectar ao mesmo tempo 2 gravadores de cassete. Cara, fazer RAID 1 de fita cassete. Olha, cópia de fita. RAID 1 de fita cassete, já pensou? Falhou uma fita, tem a outra. Olha que coisa boa. Não. Tá vendo? Alguém deveria ter ido pro TRS-80, não pro MSX. Não. O problema da expansão, a expansão era uma caixa quase o tamanho do computador, que você podia botar embaixo do monitor. Ele ficava embaixo do monitor. Ele e era conectado conectava a partir de um flat cable. Mas esse flat cable não era assim 100% confiável. No final, assim, eles acabaram optando por uma solução de fazer um flat cable bufferizado, ou seja, no meio do flat cable tinha uma placa que tinha um monte de 74LS para servir de buffer. Não adiantou muita coisa. Quase resolveu. No final tinha um conector ligava na porta de, acho que ligava no DIN do cassete, fazia alguma coisa que eu não sei o que é, para ajudar junto com o cabo bufferizado, mas também que não estava adiantando. No final eles conseguiram resolver o problema da Expansion Interface e puderam botar o flash cable vanilla de volta no lugar. O problema, o próprio Leninger conta assim, que nesse meio do caminho do projeto e o troço e a loja, surgiram memórias de RAM mais rápidas, piraram com a expansão. A expansão não funcionava direito com memórias RAM tão rápidas, né? Ele não está preparado para isso. Mas o que importa é que a Expansion Interface era tão problemática que um usuário ligou na Tente para reclamar e ninguém sabia resolver, passou de ramal em ramal até que parou no telefone do próprio Charles Stande. Era alguém querendo ser demitido. You are fired. Caramba, isso aí é como se você, em telemarketing, você ligasse pra Oi e fosse ligar pro presidente da Oi, né? No final de contas, quem subisse, calasse até o presidente da Oi. Ou da Claro, ou da Vivo. Por aí mesmo. Por aí mesmo. Tu já pensou a cena? Não, o Charles Stande atendeu, foi bastante educado com o cara, falou, vou tentar resolver o seu problema. Tipo assim, nos dias que se passaram, acho que a experiência do cara foi consertada. Eu fico imaginando o cara falando, eu quero falar com o cara que manda aí. É mesmo? Não, eu já
pessoa vai chegando, aí chegava pro Charles Stanley, ele só virou e falou assim: eu não guardo rancores, eu guardo nomes. Resolva um problema dele. Eu aposto que esse usuário era do próprio Texas. Don't mess with Texas, isso é importante. Don't mess with Texas. Eu vou aí se vocês continuarem não me atendendo. Eu tô aqui perto. Eu tô na rua. Eu vou ir com a garrucha, pô. Com as campeonas. Enquanto isso, a Tandy vendia 5 configurações possíveis pro TR-80 isso em outubro de 78. Um ano depois. Não, um ano depois? Não, um ano depois. Um ano depois. 78, fermentando, né? O modelo mais básico, ainda saindo 599. O modelo com 4K de RAM, computador, monitor e gravador. Com mais $300, você aumentava a memória para 16K. Aí com $1.198 você tinha o módulo The Educator, que ele vinha com 4K e uma impressora. Era o kit Educator e uma tal de Screen Printer. Que diabo essa Screen Printer? Eu não sei aonde partiu essa ideia. Literalmente era uma impressora térmica que ela lia a memória de vídeo da máquina e imprimia. Literalmente imprimia a tela. Era um fazedor de screenshot. Você fazia uma captura de tela e ele mandava papel. Sim. Ou seja, era um print screen antes de existir a tecla print screen. Essa ideia que no mínimo assim era pra você ler escola, pra mostrar alguma coisa pras crianças, né? Não vejo função prática pra isso. Aí você Eu sobe. vejo gastar papel. Também. Aí você sobe pro kit por $2.385. Você tinha um TR-80 Level 2 com 16K, com a interface, com essa Screen Printer e um drive. Mas não acabou. Tem também o Level 2 com a versão topo de linha, né? Por $3.474, que é um Level 2 também. Incríveis 32K. Lembramos, estamos em 78. Com uma Expansion Interface, uma impressora de verdade, 2 drives você leva para esse pacote. Era literalmente um TR-70 ostentação. Exatamente. Custava quase o preço do Mercedes, né? Já era cinza Mercedes. Já era cinza, era quase o Mercedes. A lógica é muito simples de entender no final das contas. Se você quisesse modelos de baixo custo, você comprava o modelo mais básico, que tinha o Basic Level 1, vamos lembrar, era o porte do Tiny Basic, e você usava o gravador cassete para ler e para gravar os programas. E carregava uns joguinhos lá, que já tinha joguinho nessa época. Se você quisesse colocar mais memória, ou uma porta paralela, você comprava a Expansion Interface e estava tudo bem. Agora, se você quisesse usar o drive de disquete, aí você tinha que substituir o Basic. Passar pro Level 2, né? E pelo que eu tô vendo, o Level 2 sabia o que era drive. Pelo visto, o mínimo pra você rodar o drive era 16K, né? Memória nunca é demais. E provavelmente, acho que era, de repente, você vai estar falando do próprio Microsoft Basic. O Microsoft Basic, assim, sendo um produto da Microsoft, enfim, sempre pediu memória. Lembrando, o Level 2, ao contrário do Level 1, Level 2 era Microsoft Basic. Foi licenciado direitinho, a Microsoft recebeu 50 mil, ficou todo mundo mais ou menos feliz. Então, te dou 50 mil, vai embora. Bill Gates nunca tinha visto tanto dinheiro junto na época. E o Level 2 sabia a interface drive. Enfim, por isso que você precisava ter o Level 2 para usar drive de disquete. Mas vamos guardar uma informação, só uma informação. O Level 2 sabia como carregar o sistema operacional. Certo. Dito isto, vamos fechar todo o hardware, depois volta disso. Daqui a pouco a gente volta pro software. Isso. E aí, no ano de 1981, no Réveillon de 1981, o TR-80 Model 1 foi descontinuado em virtude de não estar de acordo com as novas regras de emissão de radiofrequência definidas pela FCC. Vendeu em torno de, na época, 100 mil unidades, apesar de que a Tandy nunca falou exatamente quanto era. Até com o coco mais ainda. Quem sabe exatamente quantos cocos foram vendidos, mas as estimativas que o pessoal diz é que foi uma quantidade absurda. Inclusive o seguinte, o que tinha em loja foi recolhido do Model 1. Porque não podia vender mesmo. Mudou a legislação e a partir de agora chega, não dá. Vamos fazer um calço lá em Alamo Gordo para uns cartuchos que daqui a alguns anos vão ser enterrados. Vamos colocar de fundo e colocar por cima. Já em 80, nos extentores do modelo 1 ficar proibidão, eles lançaram o modelo 3, que quando você olha a configuração, ele é quase uma amálgama daquela configuração top de linha, lá de cima, com 48K, com um clock mais alto, mas tinha uns kits, a placa de 2 MHz, mas tinha uns kits que ampliavam com a placa 4, e tudo num caixotão só, que era o Model 3.
que era aquela carona que a gente chama no Brasil de CP500. Aquele pequeno monstrengo, né? E agora eu faço a famosa pergunta. Gente, e o Model 2? Não, vamos falar do Model 2. Ou seja, vamos falar dele separadamente. Aliás, aí vem aquela curiosidade, né? Os modelos que foram clonados pelo mundo são quase todos Model 3, mesmo que eles não tivessem aquela cara de CP500 Model 3 original. Que tinha o CP300, né? CP300 porque não fazia sentido também você clonar uma máquina com menos clock e com o Tiny Basic, né? O Level 1 Basic. Sim. Quer saber o que é o CP300? É o CP500 numa carcaça CP200. Enfim. É o CP500 sem drive. CP500 menos CP200 igual a CP300. Olha, matemática, tá vendo? 500 menos 200 igual a 300. Pronto, resolvido o problema. Sem aquela carcaça. Não vou dizer sem drives, porque teve o CP500 sem drive. Não, mas tinha uma unidade de drive. Não, até o próprio Model 3 teve sem drive. Sim. Mas voltando aí, o 83, a Tandy lançou o Model 4, dessa vez tiraram os números romanos, onde eles já vendiam com 4 MHz clock, o suporte a CPM, ou seja, esse cara conseguia rodar CPM diferente dos demais, modos de vídeo 80x24 até 128K de RAM, e o gabinete já não era mais cinza Mercedes, era bege fusquinha. Aí eu faço a pergunta, será que o CP500 M80 é quase um Model 4? É capaz de ser, eu não tenho de cabeça essa informação, mas ele tinha o kit para poder, tinha uma adaptação na placa para poder chavear ROM e rodar CPM. Porque o CP500 Model M80 é justamente a referência aí do CP80, né? Esse nome. Uma curiosidade do Model 4 é que algumas placas de teste teriam suporte ao Z800, mas no final isso acabou não saindo. Z800, o famoso processador que não disseram que ia sair e nunca saiu, né? Por aí. E o mais próximo dele é um tal de R800. Sim, é um priminho. Porém, teve uma aceleradora de terceiros que usava HD 64180, pai do Z180. Que é um processador da Hitachi, se não me engano, não? Hitachi. Depois foi usado lá do outro lado do mundo, anos depois? Mesma época, acho quase, naquele JVC. Não, mesma época não, que não foi 83. Esse cara aqui é 85, 86, esse aqui, essa placa. Tá. Tinha 2 anos depois, foi usado no Itachizão lá. E claro, o Model 4 teve uma versão quase compacta, transportável, né? Que foi citado no nosso episódio dos quase portáteis, que é literalmente o computador que a Tandy não soube vender. E olha que já tinha dificuldade de vender os outros, né? Ela não soube, assim, ela botou pro mercado, ele era mais barato que o 4 que já existia, mas no final das contas ele tinha mais capacidade, assim, por ser portátil, era mais cômodo, o teclado era solto, uma série de coisas que eram até interessantes. E essa máquina ela não tinha ROM, não tinha o Basic ROM, o Basic era carregado durante o boot de disquete, justamente a adaptação do CPM. Agora, respondendo aquela pergunta do João sobre o Model 2. Isso. Para tudo aí! Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Acabou a paz. A gente tem que dar uma retornada, né? Deve voltar uns anos passados. Pega o DeLorean e vamos voltar. Em 78, a Tandy ficou empolgada com esse negócio. Vamos tentar apontar para esse mercado corporativo. Vamos ver o que rola. E aí eles fizeram uma máquina que eu nunca tive ouvido falar, que é o Tandy 10. E o que vem no Tandy 10? Na verdade, o Tandy 10 era um rebrand. Não era o Tandy 10. Era o ADDS System 50 que eles pegavam e colavam uma etiqueta em cima e diziam, da Tandy, tá? E era baratinho. Sim. Nossa senhora. E a gente achando que o Lais era caro. O Lais era caro. O Lais era caro, mas era o único que era caro, né? $9.995. Em 78. Nossa. Os caras compravam uma casa com esse computador. Era um absurdo. O que vinha nele? O processador era um i8080, 48K de RAM, drives de disquete, o sistema operacional o ADOS e uma capacidade de se integrar na sua própria mesa. Ele tinha uma mesa com outros drives. Era uma coisa simplesmente assustadora. Era aquele tipo computador da década de 70, que era uma mesa. Obviamente que isso aí não era pra casa. Não. Aliás, a DDS, essa empresa, ela veio se tornar
uma parte da NCR na década de 1980. Porém, assim, inspirado nesse, abre aspas, teste corporativo, em 79 eles lançaram o TR-70 Model 2. Esse aí já foi pensando nas pequenas empresas, então o custo era um pouco menor. Bem menor. O TR-70 Model 2 é uma máquina baseada também nos Zilogos 80, só que rodando a 4 MHz, mais do que o dobro do Model 1. Também tinha modo TX-80 por 25 colunas, agora tem 2 portas seriais, uma porta paralela, unidade de drive de 8 polegadas interno, nossa. Podendo ligar mais 3. Na mesa. Haja mesa. A mesa vinha com drive, só preocupa com isso não. 32K de RAM. Teclado destacável e sem porta de cassete ao custo de $3.450,79. Só uma coisa, ele não tinha cassete? Não tinha cassete. Então era compatível. Então ele era só um compatível. Não, ele era incompatível. E detalhe, isso na configuração básica, que eu acredito que não tá aqui falando, na configuração de 64K, o preço pulava para $3.899. Mas assim, ó, 32K, preços atualizados $11.633 e 64K, $13.147. Ui, como eu disse, pra comprar uma casa. Era uma máquina para literalmente o mercado de Sorro, apesar do nome de Sorro não existir nessa época. Tecnicamente, assim, ele tinha os mesmos recursos do TED 10. Bem feito por um apressadinho que comprou um TED 10. E custava um pouco menos. Um pouco. E assim, ele era todo baseado nos 80. Assim, era full set dos 80. Tinha o processador, tinha a PIO para controle de porta paralela, a CIO para controle de porta serial, os 80 DMA para controle de DMA e os 80 CTC, que é o timer. Achar informação sobre o Model 2 é difícil. A gente encontra muita coisa sobre o Model 1, encontra muita coisa sobre o Model 3, umas coisas do Model 4, mas o Model 2 é uma mosca da cabeça branca, né? Por esses precinhos aí, provavelmente vendeu muito pouco. O que parece que ele era um sistema, um S100, né, com aquele barramento S100, um backplane. É o primo do S100, porque na verdade ele tinha um backplane, mas não tinha 100 pinos, ele tinha 80. Eu tirei a foto, peguei a foto de uma placa e contei. Ou seja, você tinha lá o backplane, onde todo mundo estava pendurado, um monte de placa pendurada nele, drive, monitor, tudo ligado, tudo pendurado no mesmo gabinete. Vamos deixar o link de 2 sites, curiosamente holandeses, que tem bastante informação sobre o Model 2. São os únicos sites com informação sobre o Model 2, né? Inclusive o segundo link tem informações sobre outros rádios, não só. Pergunta idiota, o TED 10 era fabricado na Europa ou eles importavam dos Estados Unidos? A empresa era americana, tinha que ser importado. Caraca, aquela mesa lá, o frete devia ser tão barato quanto o micro. A mesa vinha de graça. Mas o frete não, né? O frete não. Agora eu tô vendo uma foto do Model 2 aberto, realmente, ele é do backplane. Placas penduradas. Entre o drive e o tubo de imagem eu botava as placas. O lance assim. Ele rodava originalmente o TRS-2. Olha aí. Não tem IF, mas já vamos falar desse cara. Mas também rodava CPM. Ainda bem, né? Porque uma máquina profissional e CPM nessa época eram sinônimos, né? Sim. E ele podia rodar alguns programas em Basic do Model 1. Você podia fazer um tipo carregar, claro, de drive, né? Mas ele era totalmente incompatível com o Model 1. Não dava pra pegar o Dancing Demon pra rodar no teu Model 2. Mas ele visualmente... Se você quiser portar, um problema seu. Boa sorte. Mas ele visualmente, ele parecia um pouco com o Model 3, só com o teclado destacável. Quando você olha um e o outro, você vê que eles beberam do mesmo designer. Ou então o Model 3 é o Model 2 com teclado não destacável. Melhor ser assim, né? Talvez lá o design deles era italiano também? Ou quase isso. Era polonês. Italiano do norte, assim, quase fronteira ali com San Marino. Pensei que fosse um italiano quase ali fronteira com o Paraguai, mas tudo bem. Deixa pra lá. Agora, interessante é que ele opcionalmente podia botar a placa gráfica que permitia a resolução de 640 por 240 e se integrava um monitor embutido. Poxa. Você não precisava ligar um segundo monitor e ele funcionava por 2. Mas o problema parece que a Tandy não lançou nenhum software que usasse isso. Mas tinha suporte no Basic. É só pro cara que tava gastando no dinheiro mesmo. Gasta mais um pouquinho. Aquele negócio, a gente foi falando, ele fez bastante sucesso no pessoal de Sorro, muito advogado, muito contador, pra você rodar o WordStar, pra você rodar VisiCalc. VisiCalc foi portado pra ele. Aliás, Giovanni, se você comparar com uma máquina CPM da época, em relação a custo-benefício, ele tava por ali mesmo, né? Ele tava na faixa de preço. Não, o problema é que, assim, no final de contas, ele tinha uma vantagem imbatível, que era o fato de ser muito mais facilmente encontrado do que a maioria das máquinas CPM. Porque você podia comprar o Model 2 nas lojas próprias da Tandy, não vendia em loja franqueada. Ao contrário
a maioria dos CPMs que eram vendidos literalmente... Fornecedor, com fabricante. Por fabricante. E nessa época, os grandes, entre aspas, fabricantes de máquinas nesse CPM já estavam morrendo, né? A MIT já tinha fechado, a Insai já estava na segunda geração. Fazendo jogos de guerra? Opa! Não. A Insai faliu e os dois funcionários compraram o espólio da Insai, inclusive a marca. Inclusive, o segundo, o micro que foi usado nos jogos de guerra veio da segunda Insai. A Insai, ela chegou um momento que ela estava tão louca, os caras estavam tão surtados lá, negócio de vender. Na verdade é vender novas unidades. E teve um cara que recebeu um ensaio com uma chave de fenda dentro. O cara fechou o computador com a chave de fenda dentro. Meu Deus do céu. Ia ser muito interessante se tivesse encostando nos circuitos na hora que ele ligasse. Ela veio de brinde. Ele ia comemorar 4 de julho antes de 4 de julho. E isso era uma diferença brutal, que é justamente o fato de que você conseguia comprar uma máquina CPM com muito mais facilidade de um fornecedor muito mais confiável. E ela já do que a maioria dos fornecedores que estavam ainda no mundo CPM. O mundo CPM ainda estava em ebulição, né? E claro, rodava Visical. Sim, Visical que foi portado para ele. E essa linha, ela evoluiu, né? Ela perdeu o nome Model 2. Fica achando aqui que na verdade não era o TR-70 Model 2. Acho que alguém falou que era 11. Faz mais sentido. Tem de 10, Model 11, depois vem Model 12 e Model 16. Model 12 e Model 16 são respectivamente de 82. Foi um caô bravo, né? Cara, dá um jeito, não tem nada a ver, mas dá um jeito. Te vira aí. Eu também ouvi falar que o verdadeiro Model 2, voltando pro TR-70, era nada mais nada menos do que aquele upgrade com Basic 2 do Model 1. Level 2 esse. Mas algumas pessoas consideravam ele como Model 2 também. Vai entender. É que fica confuso, a TR-70 Model 1 Level 1 e Model 1 Level 2. Enfim, a famosa política da Tandy. Não estamos sabendo o que estamos fazendo da vida. Calma que vai piorar. Mas o Model 2, ele evoluiu, isso é interessante. Ele evoluiu no Model 12, o Model 16. Na sua última encarnação, que é de 85, o Model 12 e 16 são de 82, com o Tandy 6000. O Tandy 6000 já tinha, aproveitando aquele barramento liberado lá, né? E os caras inventaram duas placas, na verdade, não uma. Duas placas, uma com 68.000 e uma outra que você espetava os 512K de memória RAM pro 68.000. E nessa brincadeira você podia conectar um HD e rodar Xenix nessa máquina. Isso foi uma jogada que acabou sendo muito mais dessas jogadas da Tandy que, tipo, acertaram no que não viram. Porque o que acontece? Qual era o problema do Model 16? O Model 16 não fazia sentido você comprar o Model 16 quando você podia comprar o Model 12. Porque não tinha nada que fizesse o Model 16 se tivesse o Model 12. Não havia software. E além disso, o software original, né, que foi lançado pro Model 16, que era o TRS-DOS 16, era basicamente um TRS-DOS 2. Sabia que o 68.000 existia. Só. E fim da história. Começou a se falar, a gente vai lançar um Unix pro Model 16. Na época, vamos lembrar, Unix e 68.000 eram sinônimos. Você não pensava em um sem o outro. No final, ela licenciou com a parceira dela, a Microsoft. Não, a Microsoft licenciou o Xenix e ofereceu o Xenix gratuitamente para quem já tinha comprado o Model 16. Aliás, uma coisa interessante, você podia ligar mais 2 terminais nessa máquina. Então você tinha 3 computadores. Perguntinha rápida, qual a diferença do Model 16 pro Tandy 6000? É o clock do 108.000. Um acho que era de 6, o outro é de 8. O Model 16B que vinha com mais memória, o 6000 tinha HD. Legal. Né? Claro que o HD não cabia no computador, então tinha que ser externo. Né? Outra mesa. Comprar 2 mesas. Mas já se esperava isso quando acordasse o Unix da época. No final de contas, o Xenix, que já era um Unix mais ou menos estabelecido, o Model 16 conseguiu ser popular, especialmente no mercado sorro também, porque conseguia rodar todos os outros Xenix, né? Aí a Tandy começou a oferecer processador de texto, que era o Script 16, o Multiplan, que era planilha eletrônica, o X3, em homenagem ao Ricardo. Começou com o Profile 16, depois virou File Pro, para um banco de dados, entre aspas, e claro, uma suíte de contabilidade com COBOL. Sim, tinha diversas linguagens de programação que foram disponibilizadas para essa máquina. E um último detalhe, o TRS Xenix era uma implementação Master Slave, né, que é bem clássica. O I/O era pelo menos 80 e o 68.000 só se preocupava com processamento. Olha, quase o Mega
Mega Drive. Ou 90% dos arcades daquela época. Não por acaso, como resultado, em 84, o Xenix, o 16B, que era o modelo 16 com 256 de memória, era o Unix mais popular da época, vendendo quase 40 mil unidades. E o Xenix era o Unix mais popular da época. Era o que rodava em máquinas x86, não era em estação de trabalho, nem mini computadores. E para encerrar, né, foi garoto propaganda da empresa e também foi usuário do Model 2, né, grande Isaac Asimov, o qual deve ter escrito bastante dos trabalhos dele, não necessariamente os livros, tá? O Isaac Asimov era um grande escritor de material de divulgação científica. Com certeza. Também, nesse cara. E em homenagem a ele, ô Cláudio, toca You Could Be Mine aí do Guns N' Roses. E outro detalhe é que eu me lembro que o Asimov fazia muitas propagandas do coco. Também. Aliás, uma das frases deles antes da internet existir é que a internet era serious business antes da internet existir. Internet serious business. Que é um lema que as pessoas têm que carregar no coração. Aliás, nessa foto é do lado de um Model 2, se não estou enganado. Tem foto dele do serious business do Model 2. Agora vamos falar de guerra? Vamos. Opa, voltamos ao fronte de batalha. Voltamos até de não sabendo direito de fazer as coisas, ou algo parecido. Aqui é o Oscar Júlio Burg na Retrocomputaria.